Boa tarde. Alessandra, Boa tarde, seu José, tudo bem? boa tarde, tudo bem? A Alessandra, tava com a internet dela ruim, ela tá voltando. Não, Mas tranquilo. mas o Vinícius vai dar sequência junto contigo, tá Tá bom? certo, tá ok. Eu peço desculpa a vocês aí, vocês me desculpem. Oi, Guilherme, tudo bem? Ô, Vinícius, tudo bem? Como vai você? Tudo certo. Te agradecer, acho que em nome da associação e da Alessandra aí, a disponibilidade, até antes eu conversei com os associados ali no sentido do teu pronto disposição ali de nos trazer mais informação e colaborar. Eu acho que isso é sempre muito recíproco e importante para nós como associação. E a gente procurou, até seguindo até aquilo que a gente conversou ali no particular ali, eu acho que falar com o máximo de pessoas, né, conseguir compartilhar com o maior número de pessoas aí. Eu acho que tem bastante empresas e associados aí que são da área aí que vão ouvir atentamente aí, acho que todas as tuas falas aí, e acho que é importante. Fica contigo qualquer necessidade, né? Acho que pontue e aí tu conduz aí conforme tu achar melhor aí, tá bom, Guilherme? Só tá no mudo o teu agora aí. Isso, muito obrigado, viu, Vinícius? Eu peço de novo desculpa aí pelo atraso, mas eu me confundi aqui na agenda. Eu consigo projetar, eu estou como host? Eu consigo compartilhar a tela? É só clicar ali no Share Screen que você Ok, consegue. perfeito. Eu não sei se vocês estão vendo a tela, tá tudo ok? Vocês... Sim, estamos vendo, José. Ok, perfeito. Então, eu não sei, de vez em quando isso não funciona, a gente colocar em modo de apresentação, mas vamos ver se funciona aqui. A ideia hoje é passar um pouco o que eu tinha combinado com o Vinícius, é a gente passar pela qual que foi a motivação dessa mudança, né? E qual que é qual que foi a repercussão ou quais foram os caminhos escolhidos que eh, propiciaram esse novo regulamento. É, eu não tenho muita disciplina, então se alguém em algum momento tiver alguma dúvida ou quiser levantar alguma questão, fique à vontade, tá certo? Para que a gente não tenha, tire a dúvida no momento, sem problema nenhum, tá certo? É, vamos só ver aqui se está passando. Está passando? Vocês viram? Vocês estão vendo a tela nova? Sim, tá fluindo. Ok, perfeito, perfeito. Então, aqui é um resumo bem simplificado desse processo desde o início, né? Então, em 2010, você teve a ANEEL fez uma resolução que era a 409, tá certo? Que estabelecia critérios para que o empreendimento não despachado continuasse no MRE. Qual que foi a motivação dessa resolução lá atrás, tá certo? Em 2008, até essa resolução, você tinha uma resolução anterior, que era 165, que onde existia uma autodeclaração dos geradores. O gerador falava qual era o nível de indisponibilidade mensal dele, todo mês ele declarava, e isso era carregado junto à CCE. Em 2008, a ANEEL fez um estudo e produziu uma nota técnica, a SRG na época, mostrando que várias usinas geravam muito menos que a garantia física e muito menos da ordem de 20%, 30% da garantia física, e que ah, existia uma falta um desequilíbrio de informação na direção de que o que os agentes estavam declarando não podia ser conferido. Então, isso deu origem a 409, em que a ANEEL fez a seguinte premissa: se uma usina gerar menos que 85% da garantia física, ela deve ser expulsa do MRE. Né? Existia na verdade, 85% era vamos assim, em regime permanente, na maior, com 5 anos de funcionamento. Antes disso, você tinha uma escadinha que conduzia a isso, né? Aí a gente colocou aqui, né, em 2016, que é mais ou menos 5 anos, que eram 5 anos de análise da janela,
Em 2016, a ANEEL publicou o primeiro despacho, ela publicou mais do que um, onde expulsava 30 centrais do MRE. Durante todo esse período, vários agentes e associações se dirigiram à ANEEL no sentido de mostrar que não dava para usar a energia gerada, porque a energia gerada ela carregava o problema de Não é não, é indisponibilidade. capaz. Não, não é. É. Pois, pois não? Alguém perguntou alguma coisa? Não. Não. Ok. A energia gerada carregava a indisponibilidade, mas carregava também eventos hidrológicos, tá certo? Então, uma hidrologia ruim da bacia te levava à expulsão do MRE por um efeito que não era o seu, né? Nesse mesmo período, a ANEEL abriu uma audiência pública, que é a 46, e aonde houve a manifestação de maneira escrita disso que eu estou falando, né? Que era uma ilegalidade, porque se o MRE era um mecanismo de compartilhamento de risco hidrológico, e se eu estava sendo expulso dele por um motivo hidrológico, não fazia sentido, né? Então, em setembro, ela publicou esse despacho. Em novembro desse ano, você já tinha 50 processos judiciais com mais ou menos 33 liminares emitidas impedindo a expulsão do MRE. Tá certo? Talvez É, esperar lá do plano. Desculpa. alguém perguntou alguma coisa? Não, foi só Ok. um Não, mute tá que tranquilo. disparou. Não, sem problema. É, E aí, em novembro desse mesmo ano, numa oportunidade legislativa que houve, teve um movimento dos agentes, e os agentes colocaram nessa lei, na 13.360, é praticamente o último artigo dessa lei, um dispositivo que proibia a expulsão a menos, proibia a saída do MRE a menos que fosse por decisão do agente ou ao fim da outorga, tá certo? Ou pela perda, não, ao fim não, pela perda da outorga, porque o cara podia, por exemplo, estar com a usina parada, sem operar ela, a ANEEL abriria um Mês processo que vem deve de ser bem menor que fiscalização, o índice de caça, caçaria a outorga dela, tá certo? E aí, caçando a outorga, ele podia tirar o agente do MRE. Então, basicamente, foram essas vamos falar assim, os momentos que ocorreram aí até 2016. Em 2017, aí como ela ficou proibido de ser expulso do MRE, a 409 perdeu o objeto dela. E aí a ANEEL publicou uma nota técnica, sugerindo isso em 17, sugerindo que fosse aberta uma nova audiência pública, que é a 24, para poder fazer a adequação do regulamento ao novo contexto legislativo, vamos falar assim, né? Em 17, você teve essa nota técnica, a audiência pública foi aberta em 17, a sessão presencial foi em junho, tá certo? Nessa sessão presencial, vários agentes se manifestaram de novo é, pela ilegalidade da utilização da geração média, porque ela carregava o risco hidrológico junto com ela, e mais de um agente sugeriu um dispositivo, um sistema que medisse as indisponibilidades não hidrológicas, tá certo? E nesse momento se apresentou uma alternativa teórica utilizando a medição da vazão vertida turbinável, tá certo? Que é um conceito bastante consolidado no setor elétrico, que basicamente busca medir aquela água que você jogou fora que podia passar pela turbina, né? Em 2018, isso foi em 2017 que se fez essa sugestão teórica. Durante o ano de 17, você produziu um projeto executivo disso e implantou dois pilotos, uma numa usina com vertedouro de crista livre, outra numa usina com vertedouro controlado, com comportas, que basicamente cobre 99% aí e a combinação dos dois cobre 99% do tipo de extravasor que nós temos nas instalações.
E ela basicamente faz isso que eu falei, quer dizer, no vertedouro de crista livre, ela mede, o sistema mede a lâmina d'água sobre o vertedouro, usa a equação do vertedouro para transformar essa lâmina em vazão, e quantifica essa vazão em termos de energia como uma energia que está sendo jogada fora e compara isso à potência da usina e calcula dessa forma o nível de indisponibilidade da usina naquele momento, né? E usa para isso um sensor de medição de nível, tá certo? No caso do vertedouro livre, e um sensor, um inclinômetro, um sensor de abertura de comporta, no caso do vertedouro controlado, né? Em 2018, foi emitida uma nova nota técnica, que faz a análise da AP24 e desconsidera essa proposta e continua é, insistindo que é a comparação entre a energia gerada e a garantia física que deve ser usado para definir um pênalti para aquelas usinas que não atendem, né? Nessa mesma audiência pública foi demonstrado para a ANEEL de que as usinas não despachadas não geram a garantia física. Se vocês estiverem lembrados, esse é um período que a gente já começa a ter um problema hidrológico sério nas bacias, que as usinas não despachadas não geram, mas as despachadas também não geram, tá certo? Porque na medida em que a gente tem um GSF menor do que um, isso quer dizer que o conjunto, o bloco hidrelétrico todo, não gera garantia física. Então, isso foi mostrado para a ANEEL nesse momento também. Aí foi feita uma reunião com os diretores mostrando isso, mostrando que foi implantado, tá certo? Com o recurso próprio dos agentes, os sistemas, e aí a diretoria determina que a SRG e a SFG, à época, façam uma visita aos pilotos, né, e verifiquem isso. Isso foi feito. Os técnicos, os dois técnicos que foram lá, puderam observar o sistema funcionando, testar como é que ele funcionava, como é que ele não funcionava, operar eles de maneira, vamos falar assim, mandatória, né? Então, no caso da comporta, abre a comporta e vê o que registra. No caso do vertedor de cristal livre, desliga a máquina para que a usina verta e vê como é que funciona. Os técnicos fizeram um conjunto de perguntas, todas as perguntas foram respondidas, tá certo? E na nota técnica 149, as áreas técnicas dizem que o sistema é muito bom, que eles não têm dúvida nenhuma sobre isso, mas que não se aplica nesse caso, que a sugestão deles é que continue usando a energia gerada média, e aí eles fazem um aprimoramento para tentar escapar da discussão do risco hidrológico, falando que vão ser constituídos reservatórios de energia equivalente, aonde eles vão olhar na área da usina não despachada, as usinas despachadas, verificar a geração dessas usinas, gerar uma espécie de GSF regional e aplicar esse GSF regional no requisito da usina. E que isso retiraria o risco hidrológico da questão. A gente continuou alertando o ANEEL, primeiro que a metodologia de definição dos reservatórios equivalentes não estava completamente definida, não estava claramente definida, e depois que existia e que a própria ANEEL sabe disso, que existia um comportamento muito diferente hidrológico, por exemplo, das cabeceiras da região superior da bacia para a região média e baixa da bacia, tá certo? Que os coeficientes de vazão específica são extremamente diferentes nesses três trechos, e que a constituição de um reservatório equivalente não resolveria o problema hidrológico, tá certo? A gente continua insistindo nisso. Esse processo se iniciou lá atrás, então ele passou por 3 diretores até ser redistribuído ao diretor Elvio, no ano de 22, tá certo? Esse assunto ficou
meio esquecido, tá certo? Até que no começo, na verdade, eu acho que no final de 23, tá certo? O diretor Elvio, que o final do mandato é agora, em maio, decide fazer uma limpeza dos processos mais antigos que estão com ele e pauta esse, esse, ah, esse processo, tá certo? Para surpresa nossa, até porque dessa nota técnica 149 foi respondido e argumentado questões, isso não foi respondido, ele pauta, a gente pede uma reunião, ele retira de pauta, a gente volta a discutir o assunto com ele. Ele já tinha um voto praticamente feito com base na nota técnica, a gente mostra para ele que existe uma injustiça no processo e não é muito claro. ah, não só não é muito claro o mecanismo de definição do reservatório equivalente, como ele é injusto, na medida que ele carrega o risco, continua carregando o risco hidrológico, né? E aí nós tivemos uma reunião, a reunião foi terça-feira, acho que a gente teve uma reunião com ele na segunda-feira, antes da reunião, aonde ele falou assim: olha, eu entendo o argumento de vocês, sou sensível, mas isso que vocês estão pedindo eu não vou atender completamente. O voto dele só é liberado durante a reunião e ele não aceita algumas coisas que a gente tinha proposto com relação a esse assunto. Mas na nona reunião, que é essa de 26 de março, a proposta disso como método alternativo é aprovado por unanimidade e em abril, 9 de abril, é publicada a resolução, que é a 1085, que na verdade altera uma resolução, que é a 1033, que é a resolução que consolida os regulamentos para a área de geração. Tá? Então, isso é mais ou menos o histórico, partindo lá de 2010 até 2024, de o que foi essa discussão. Então, essa discussão ela não é uma discussão de revisão de garantia física, apesar dela repercutir sobre isso de alguma forma, tá certo? É, Dentro do MRE, né? Ela é uma discussão de aferição de indisponibilidades não hidrológicas nos empreendimentos de geração. Ela é basicamente isso. E essa foi uma das dificuldades que a gente teve junto à diretoria, no sentido de mostrar para eles que nós não estávamos discutindo revisão de garantia física, estávamos discutindo determinação de indisponibilidade não hidrológica, né? Alguém tem algum comentário até esse ponto? Ok, vamos para frente, né? A resolução, a 1085, saiu, tem um dígito errado aí, ela altera a 1033, no lugar dessa barra é um zero, na verdade, que é a resolução que consolida os atos. O que a resolução fez? Ela aprovou dois métodos para aferir essas indisponibilidades e gerar uma espécie de garantia física ajustada, que é um procedimento muito parecido com a das não despachadas, que antigamente chamava MRA e hoje chama Mecanismo de Redução de Garantia Física, MRGF. Mas é exatamente a mesma coisa. Ela verifica as indisponibilidades. Se a indisponibilidade for maior do que a prevista, ela reduz temporariamente a garantia física da usina do ponto de vista de alocação de MRE, mas o lastro continua o mesmo. Então, a usina pode vender até o limite da garantia física dela, mas dentro do procedimento de alocação de garantia física pelo MRE, ela tem um demérito na parcela dela de direito na garantia física do bloco hidrelétrico. Basicamente isso que a resolução faz. Então, tem dois métodos para fazer isso. Um compara a geração de energia média do empreendimento com a garantia física. O empreendimento gerou 5 e a garantia física é 10, esse fator é meio. Eu teria que pegar a garantia física dele e dar um pênalti de 50% na garantia física, tá certo? Eles minoraram esse aspecto falando o seguinte: não,
o requisito que eu vou te exigir, e o requisito continua sendo 85%, ele vai ser multiplicado por um fator de geração do reservatório equivalente. Então, se no reservatório equivalente as despachadas estiverem gerando menos, eu vou pegar vou imaginar que esteja gerando 90%, então estão gerando 10% a mais, eu vou pegar o 85 e vou multiplicar por 0,9, tá certo? Que tem o mesmo efeito se eu tirar 10%. Então, eu vou tirar 8,5% dos 85. Então, o meu limite não é 85 mais, é 97,5, né? Não é 85, é 77,5, tá certo? Então, eu posso, até 77,5 eu posso gerar. E o método alternativo que eles também aprovaram é uma instalação de um sistema que meça a indisponibilidade a partir da vazão vertida, que é aquilo que a gente estava falando, tá certo? Após definição de procedimentos e regras de comercialização proposta pela CCE, em até 12 meses contados da presente decisão. Então, para os que vão usar esse procedimento, 12 meses para a implantação desse procedimento, contados a partir de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, contados a partir de 4 ou 5 de maio, se eu não estou enganado, tá certo? A partir disso daí, esses dados vão começar a ser contabilizados pela CCE. Nós vamos dar uma olhada nas duas alternativas, tá certo? Geração média com aplicação no fator de geração do reservatório equivalente. Então, ela utiliza os dados de geração produzidos pelo SMF e armazenado pela CCE e, basicamente, ela divide a energia gerada pela garantia física, tá certo? O 12 em cima é porque os meses são múltiplos de 12, tá certo? O 8.760 é o número de horas do ano, porque a energia gerada está em megawatt-hora, então eu tenho que dividir por 8.760 para ficar em megawatt médio, né? Mas, basicamente, é a energia gerada em megawatt médio dividido pela garantia física em megawatt médio, né? E aí eu tenho esses requisitos de atendimento, baseados na operação comercial da instalação, né? Então, a lógica disso aqui é a curva da banheira, uma instalação, quando entra em operação nos primeiros anos, ela tem muito mais taxa de falha do que a média normal dela. Então, nos primeiros anos, o requisito é menor por conta disso, e o requisito, vamos falar assim, de regime permanente é 85%, né? Então, em uma situação normal, vamos falar assim, a energia gerada pela garantia física tem que ser maior ou igual, a energia gerada tem que ser maior ou igual a 85% da garantia física. Se não for, eu vou diminuir a minha garantia física ajustada para fins de alocação do MRE, passa a ser o percentual meu de energia gerada pela garantia física multiplicado pela minha própria garantia física, né? Então, o FCM deve ser maior ou igual aos requisitos, quer dizer, esse fator de geração ele tem que ser maior ou igual, que é exatamente isso que a gente falou. O requisito multiplicado por um fator de geração, que é aquilo que a gente falou. O fator de geração é a razão entre a geração média de energia e as garantias físicas das hidrelétricas despachadas centralizadamente, localizadas no mesmo reservatório equivalente da usina que está sendo analisado, né? Se o FCM for menor, a garantia física é ajustada, é a garantia física multiplicada pelo FCM. Então, eu rebaixo o nível de alocação da minha garantia física no MRE, apesar de manter o lastro, a possibilidade de comercialização da usina, né? Bom, as questões a serem respondidas, que não estão respondidas ainda com relação a isso. Qual a metodologia de definição dos reservatórios equivalentes de energia? Então, isso está sendo perguntado para a ANEEL, está sendo questionado para ela na direção de que, olha, tem que existir um documento, uma norma técnica, uma nota técnica, uma publicação qualquer da ANEEL que defina claramente como é que você define a bacia do reservatório equivalente,
Pode ter várias maneiras. Não, é a mesma bacia de instalação das usinas. Ah, mas nós temos usina que não tem nenhuma usina despachada na mesma bacia. Ah, então é a bacia imediatamente superior. Ah, e se não tiver? Então, continua até você achar uma bacia em que tenha, tá certo? De novo, isso dá diferenças muito grandes com relação às vazões específicas, né? A outra questão é, a metodologia vai contemplar uma mudança de configuração temporal, tá certo? Eu tenho reservatório equivalente. Se saiu uma usina despachada ou entrou uma usina despachada, isso faz diferença, tá certo? Como é que eu trato isso? Isso também não está, como se nem a metodologia tá definida, essa é uma pergunta adicional à metodologia, né? E a outra questão é que a legenda da primeira coluna da tabela de requisito parece estar errado, tá certo? Do jeito que está lá, tá escrito, que é essa legenda aqui, ó, número de meses registrados na CCE posterior ao 12º mês de operação de operação comercial. Se é posterior ao 12º, entre o 12º e o 24 tem um buraco, tá certo? Isso não tem requisito. Eu estou entendendo, pelo menos nós estamos entendendo que ele errou aqui, ele copiou isso aqui da outra tabela e aqui não é da operação comercial, tá certo? Não é posterior ao 12º, é posterior à operação comercial da central. O 12º está aqui, ele começa a partir do 24. Senão, esse 24 aqui passa a ser 36 da operação comercial. Então, a gente está entendendo que tem esse problema. Essas três questões já foram direcionadas à ANEEL, tá certo? A título de esclarecimento da resolução. A outra questão que a gente tem e o sistema de medição de indisponibilidade, né? Que é o outro método. O que você tem na resolução? O que você tem na resolução é que ele deve ser automatizado e auditável, tá certo? Esse é o requisito obrigatório dele. E ele pode ser, então esse é um requisito não obrigatório, vamos falar assim, dotado de redundância, criptografia de dados, lacres, suportes para a falta de energia ou outros requisitos ou procedimentos a serem descritos pela CCE nas regras de procedimento de comercialização, de modo a garantir sua qualidade, confiabilidade e segurança, né? Então, a gente entende que a CCE ainda vai regular o tipo de transmissão de dados, coisas desse tipo. Ela tem 90 dias para fazer isso, 90 dias da data de publicação da resolução. O que a gente está buscando é se adiantar a isso e propor coisas para ela, no sentido de não aparecer nada que torne inviável o processo, né? Os custos de implantação disso são por conta e risco do gerador, tá certo? A CCE vai apurar mensalmente os valores de indisponibilidade da usina a partir da vazão vertida, que é o que eles estão chamando de IVV, para o cálculo da GFA. E caso o sistema não esteja operacional até o cálculo a ser realizado em maio de 25, a GFA será calculada pela energia gerada média. Então, você tem um ano para implantar o sistema. Se ao final desse ano você não conseguir implantar, o método obrigatório a ser usado é o outro, tá certo? Existe uma outra questão aí, assim, é até o outro quando? Porque eu posso não ter conseguido em maio de 25, mas está em vias de conseguir. Aparentemente, o que parece, até porque ele fala em um determinado local que isso é apurado anualmente em maio, tá certo? Se ele começar em maio com o método, ele vai ir até o próximo maio com esse método. Então, você só vai ter a oportunidade de substituir o método em maio, né? Mas isso não está claro na resolução. E caso o sistema esteja disponível, o GFA é calculado com uma garantia física multiplicada por 1 menos a indisponibilidade da vazão vertida, né? 1 menos TAFE e 1 menos IP é o que você declarou para calcular a garantia física, tá certo? Então, o que quer dizer que se
a sua indisponibilidade for igual ou menor disso, o GFA vai ser igual à garantia física. Só vai ser diferente se o seu IVV for maior do que a soma de T e FIP. Certo? A partir do 13º mês, os dados passam a ser apurados, né? E o sistema deve estar funcionando em maio. A indisponibilidade da central é uma janela móvel de 60 meses, então ela vai sendo apurada de maneira crescente. A hora que ela completar 60 meses, a partir do início de funcionamento do sistema, não da operação comercial da usina, ela vai andando os últimos 60 meses, né? E existe aí uma escadinha com relação à tolerância, né? Então, se de 13 a 36, eu posso quase que dobrar a minha disponibilidade. Então, se eu declarei 5% de disponibilidade, eu vou poder somar esses 5, 4,5%, tá certo? Então, eu vou ter 9,5% de indisponibilidade, né? E assim por diante. Mas quando eu inteirar os 60 meses, essa minha tolerância é 5. Então, se eu tinha 5, eu passo a ter 5,25 de tolerância. Até 5,25, eu não tenho pênalti nenhum. A partir de 5,25, eu passo a ter um pênalti, né? Bom, essas até aqui são as premissas que estão na resolução, tá certo? Quando se propôs isso para a ANEEL, e isso está no processo, tá certo? Está documentado lá, você mostrou para a ANEEL as premissas que você estava considerando para esse tipo de sistema, que era garantir a integridade de dados. Então, o sistema tem que ser totalmente automatizado. Não é admissível que você faça a leitura e digite, os dados têm que ser mandados direto, ele tem que ser auditável, então eu tenho que conseguir fazer um acesso lógico nele à distância e verificar se o que ele está mandando é exatamente o que ele está medindo. Ele precisa ser seguro, então os dados que estão sendo transmitidos, eles são criptografados com chave que me permite controlar se o dado foi alterado e se houve também, por conta de algum problema no meio, perda de informação. Tem que ter um suporte para falta de energia e tem que ter redundância de informação, né? Isso foi retirado basicamente dos requisitos do sistema de medição de faturamento, dos medidores de energia que a gente tem nas usinas, que é um sistema que está consolidado e sobre o qual não existe críticas, né? A gente considera que precisam ser realizadas medições por 2 sensores independentes, né? Que ele leia diretamente do SMF e esteja sincronizado via GPS no mesmo horário, porque você vai precisar comparar os dados na mesma base de tempo, né? Adotar características técnicas que permitiram à ANEEL o cálculo da garantia física. O que quer dizer isso? Que os rendimentos são para calcular quanto a vazão vertida é em energia. Você vai usar o mesmo rendimento que você usou para calcular a garantia física, a mesma queda que você usou, a mesma perda de carga, os mesmos dados que você utilizou naquele momento para calcular a garantia física, inclusive o limite operativo. A vazão mínima turbinável que você informou para a ANEEL, que foi usada lá, também vai ser usada aqui. Garantir precisão adequada dos sensores de medição de nível com efeito na aferição de vazão e, por consequência, no cálculo da disponibilidade. Então, assim, quanto mais preciso foram os sensores, menos problema você vai ter de discutir essa informação com a ANEEL. E não usar a curva teórica do vertedouro, quer dizer, voltar lá, fazer a topografia, contratar um hidrólogo, né, um engenheiro hidráulico, e refazer a equação do vertedor para que a conversão entre lâmina d'água e vazão seja a mais correta possível, né? Então, essas premissas foram as que foram apresentadas para a ANEEL. Como é que funciona o algoritmo do sistema?
ele é muito simples, tá certo? Assim, ó, tem vertimento? Está vertendo? Não, não está vertendo. Se não está vertendo, não tem disponibilidade. Aí a gente teve essa discussão da ANEEL, e aí, por exemplo, o pessoal da ANEEL falou o seguinte: não, mas você pode, se você sabe que você tem uma manutenção, você pode deplecionar o seu reservatório, parar para a manutenção, fazer a manutenção e voltar antes que o reservatório chegue no nível de vertimento, tá certo? E a sua máquina ficou indisponível e você não registrou. Eu falei assim, não, tudo bem, mas a premissa nossa é: eu deixei de aproveitar o recurso hídrico que estava à minha disposição? Não. Ao final de 24 horas, a água que chegou eu usei. Se eu não usei, eu verti, tá certo? Então, se não teve vertimento, não teve indisponibilidade, mesmo que do ponto de vista efetivo a sua máquina esteja indisponível. Se eu não desperdicei o recurso hídrico, não teve disponibilidade. Aí, teve vertimento, a vazão vertida não é zero. Aí eu faço duas perguntas. A potência que eu estou gerando é igual à potência instalada? Sim. Se é igual, também não tem disponibilidade, tá certo? Porque se o máximo que eu posso gerar é a potência instalada e eu estou gerando ela, não me importa o quanto eu estou vertendo, tá certo? Porque eu estou aproveitando o que estava previsto. A potência instalada do empreendimento está sendo observada, né? Não, aí não teve, não estou na potência instalada e eu estou vertendo. Então, o que eu estou perdendo? Eu tô perdendo o menor valor entre aquela vazão que está passando pelo vertedouro convertido em potência naquele instante, tá certo? Ou a diferença entre a potência instalada e o que eu estou gerando. Por que é o menor valor disso? É porque eu posso estar vertendo muito mais do que a água que eu preciso para chegar na potência instalada, tá certo? Então, ia aparecer aí uma perda muito maior que a minha perda efetiva. Então, é o menor valor desses dois, né? Alguém tem alguma questão até aqui? Ok, vamos para frente. O que o sistema faz, tá certo? Ele basicamente ele é composto por sensores que avaliam o vertimento. No caso de vertedouros de cristal livre, é um sensor ultrassônico. Tá? A gente está considerando que o ultrassônico é o sensor com melhor precisão. E no caso de vertedores com comporta, é um sensor que a gente chama de inclinômetro, que mede o ângulo de abertura da comporta, né? Eu vou precisar sensores, se eu tiver dois sensores para cada comporta, dependendo da exigência que eu tenho com relação à redundância, né? Eu vou pegar os dados dos medidores de energia, tanto do principal quanto de retaguarda. Esses dados vão para um controlador lógico programável, tá certo? Para um CLP. Esse CLP, ele tem embutido nele essa lógica que a gente acabou, esse algoritmo que a gente acabou de falar, e ele faz, a cada 5 minutos, por exemplo, tá certo? A conta, tá certo? É isso? Sim, não. Quanto que dá, então? Dá tanto. E ele vai fazendo essa conta e, para e passo, ele vai disparando essa conta para o que a gente chama de registrador. Funciona como se fosse a memória de massa, o acumulador desses dados para o sistema. Esse acumulador de dados, em tempo real ou periodicamente, manda isso para a CCE. A ideia é que a CCE vai ser o repositório, a ideia não, isso ficou definido pela ANEEL, vai ser o repositório, mas ele, além da CCE, pode mandar para o seu pessoal de operação, pode mandar para o seu centro de operação, pode mandar para o seu escritório para que você também receba esses dados, né? Então, a configuração do sistema é basicamente essa daqui. Aqui, essa foi uma discussão que a gente teve com a ANEEL durante o processo, que é o seguinte: olha, mas o que me garante a certificação do processo? Assim, olha, o que garante a certificação do processo é um conjunto de certificados que já existem, tá certo? Ou de procedimentos que já existem,
para os componentes, né? Então, a gente listou, para cada componente existe uma norma que define ah, os critérios de calibração e aferição e o prazo de calibração e aferição para esses componentes, né? Então, essa discussão surgiu agora nos finalmente, né? Porque a gente imagina que talvez tenha sido a última cartada da área técnica para falar assim, isso não tem como, porque isso não vai ficar sem aferição e tal. Não, tem um conjunto de normas que garante essa aferição e os certificados são rastreáveis, né? A outra discussão que teve é assim, não, mas pô, você está com isso lá, você vai lá e muda os dados que vão ser mandados para você. Assim, não, toda a geração de dados, envio e recebimento, ele tem um padrão que a gente chama de DTLS, que é uma chave pública e privada, que garante para você que a informação que chega no final é a informação que foi efetivamente medida, certo? Então, eu vou carimbando essa informação no percurso. Quando chega lá no final, eu tenho todos os carimbos lá e falo assim, não, isso não teve problema nenhum, o dado é correto. Assim como isso também me permite, se eu tiver, não por fraude, mas por um problema qualquer de e-mail ou do sensor, se eu tiver uma falha, isso também me permite que eu tenha um alarme de falha e vá corrigir a falha no processo, né? A outra coisa que está se pretendendo é que, por exemplo, o painel, assim como o painel de medição nas usinas, seja lacrado fisicamente, né? E talvez não só o painel, mas as caixas dos sensores também, para garantir que não houve acesso indevido a esse tipo de dispositivo, né? Aqui fala, do ponto de vista de calibração e aferição dos medidores, né? A gente sugeriu que a cada 2 anos, ou se o medidor, na primeira instalação, se ele foi substituído, se teve um defeito, ele foi reparado. Se você tem uma condição de operação com mudança significativa, sei lá, por exemplo, o canal de jusante teve lá um derrocamento e o nível de jusante mudou significativamente. Então, você vai ter que fazer uma mudança em uma aferição nova, né? Ou quando você, como são dois sensores, o sistema também checa um sensor contra o outro, tá certo? Se você começar a ter uma discrepância muito grande, um dos dois sensores tem algum problema, né? E aí você pode ser um problema de precisão, pode ser um problema de instalação, e aí você vai, retira, e no retorno dele você vai ter que fazer a calibração novamente, né? Aqui a gente fala do ponto de vista de verificação periódica dos algoritmos e tal, e a gente recomenda que isso seja feito a cada 5 anos, né? A cada 5 anos você faça isso daí. Isso pode ser feito, talvez, inclusive, à distância pela própria CCE, em um período bem menor, que é o que ela faz com os medidores. Periodicamente, ela faz um acesso remoto pela porta lógica do medidor e checa ele. Então, isso dá para fazer à distância, né? A gente descreveu para a ANEEL um processo de comissionamento. Existe uma questão pendente ainda, que não está definida, e talvez a CCE defina nos procedimentos, que é quem vai lacrar, porque no sistema de medição e faturamento é a distribuidora que faz isso. Nesse sistema, poderia até ser a distribuidora, porque ela está lá no local, mas eventualmente pode ser um outro agente qualquer. Como isso não está definido no procedimento, né, a gente não tem certeza ainda. E o procedimento de comissionamento que a gente está colocando aqui é muito parecido com o que está estabelecido no submódulo 711 do sistema de medição de faturamento, né? O agente de geração faz o comissionamento, elabora um relatório e manda para o agente responsável, que hoje já é a CCE. A gente manda o relatório de comissionamento feito por terceiros também, para o mesmo agente, aprova esse relatório e, a partir daí, registra, faz o primeiro acesso lógico e começa a registrar isso junto à CCE. Aqui é meramente ilustrativo, né? No primeiro, isso é numa usina convertedor controlado, né? Então, e alguns dessas indisponibilidades, isso está instalado há mais de ano,
o objetivo aqui é mostrar que efetivamente toda vez que eu tenho um vertimento não turbinável, isso fica registrado. Para as usinas com vertedouro controlado, existe uma particularidade que eu esqueci de falar, mas eu acabei de lembrar agora, que é o fato de você ter que dar manutenção em uma comporta. Você às vezes precisa baixar o stop log e abrir a comporta, tá certo? Para isso tem a previsão de um sensor, um switch de fechamento stop log. Então, toda vez que você fecha o stop log de uma comporta, ele ativa um switch de fundo que passa a deixar o sinal de abertura e fechamento daquela comporta inoperante, porque, na verdade, a comporta está sob manutenção e você não está jogando água fora, né? É, então, essa é uma peculiaridade dos vertedores controlados. Isso aqui quer dizer, o SMI já integrado, esse é o painel do CLP do registrador, os sensores, né, o sensor de posição de stop log, que é isso que eu falei, os sensores de nível, o inclinômetro do vertedouro. Isso aqui foi o dia que o pessoal da ANEEL teve lá, a gente realizando os testes para eles. Isso aqui é um exercício meramente, a gente fez para a ANEEL na direção de que uma das críticas que às vezes a gente recebe lá é assim, você está propondo uma regra que ela vai ser inoperante sempre. E a gente rodou para usinas em que a gente tem os dados e mostrou para a ANEEL o seguinte: olha, não, se houver indisponibilidade, nesse caso aqui, a usina que deu a maior indisponibilidade aqui, essa de 11%, ela teve uma queima de gerador, tá certo? Então ela ficou um tempo grande indisponível e isso aparece lá, tá certo? Então, basicamente para mostrar para a ANEEL o seguinte: olha, o sistema funciona, tá certo? Não é uma ficção, não é só para cumprir tabela, né? Então, basicamente, o que eu tinha para mostrar para vocês é isso, né? A- esse sistema, ele tem algumas questões que eu acho que vale a pena a gente falar. Ele, por exemplo, ele é, em tese, um pouco mais ou mais rígido do que o próprio ONS. Por quê? Se eu tiver uma situação de entupimento de grade, por exemplo, por detrito, isso vai aumentar a perda de carga. Então, eu posso ter vertimento sem estar na potência máxima. Ele vai pegar isso, tá certo? Mas faz sentido ele pegar, porque o objetivo nosso ali era, se você não está usando o recurso hídrico da forma que você deveria estar usando, isso aparece como indisponibilidade, né? Eu acho que tem alguém perguntando alguma coisa. Ah, foi exatamente a discussão que eu acabei de falar, tá certo? Como a lógica interpreta os casos onde eu tenho vertimento, porém a potência gerada é inferior à instalada, motivado por perda de carga líquida em função do nível de jusante aumentado, muito comum nos casos exigindo baixa queda. Ele vai pegar, tá certo? Ele vai pegar como indisponibilidade, né? É, Isso depende. Você vai usar o mesmo nível de jusante que você usou para a definição da garantia física, tá certo? Lembrando que isso tem mudado com o tempo, tá certo? A gente já teve situações em que você usou o NA normal de jusante, mas já teve situações em que se usou uma mediana, uma média dos NAs. Então, depende disso, né? A repactuação do risco hidrológico não muda em nada, tá certo? Porque a repactuação é um seguro, você não está sujeito ao GSF, mas você continua no MRE, tá certo? Elas não têm condição especial nenhuma, elas já não têm condição especial nenhuma, tá certo? Você vai escolher um dos dois métodos, e isso é de livre escolha, né? Para você fazer, tá certo? Desculpa, senhor José Guilherme, Pois Júlio não, falando. ô Júlio, Oi, eu que fiz. Primeiramente, boa tarde, obrigado boa aí tarde. pela excelente apresentação. Fui eu que fiz essa pergunta, A última, porque quando a gente faz a repactuação do risco, se faz pelo montante da energia vendida no ACR. regulado, isso. Isso. No caso da garantia física apurada mudar para o ano seguinte,
É, como é que ficaria a questão do risco, o GSF? Eu continuaria recebendo o seguro Não, pela totalidade da minha garantia não, é porque é o seguinte, física? nós não estamos alterando a garantia física da usina, tá certo? A alteração de garantia física é uma portaria do MME, que a revisão, o parágrafo que trata da revisão está suspenso administrativamente, mas é outra discussão. Aqui você está tendo um desconto porque a sua indisponibilidade foi maior do que a que você falou. É só isso que você estava fazendo. Então, a garantia física da sua usina continua a mesma sempre. Você pode vender aquele lastro total, tá certo? Não, perfeito, mas eu vou ter menos energia no ano subsequente, dentro do MRE. Você vai ter alocado a você menos energia. Isso. Vai Isso, ter. perfeito, mas eu tenho a garantia, eu tenho a repactuação do risco para 100% da minha garantia física, assumindo que eu tenha vendido 100% da Assim, minha ó, garantia física no, a, no re- ACR. a repactuação do risco, se você fez, você deve ter feito o SP100, tá certo? Isso, Se você fez positivo. o SP100, isso protege você do GS, de 100% do GSF. Isso não garante o rebaixamento da sua garantia física. O que garantiu o rebaixamento da sua garantia física chamava esse SPR 100, tá certo? Era outra contratação que você pagava 10% do preço do seu contrato regulado, tá certo? E ninguém fez essa, tá certo? Ninguém fez o SPR 100. Todo mundo fez o SP100. O SP100 ele garante 100% de proteção contra o GSF, mas não protege você contra rebaixamento de garantia física. Tá? Tá, mas daí, desculpa insistir nisso, mas eu não estou tendo a garantia física rebaixada, eu estou tendo só a Não, energia. E eu, a garantia física sua vai ser mantida a mesma e no ano subsequente ao seu, a energia alocada no seu contrato vai ser descontado desse valor, tá certo? Então, certo, se você, vamos imaginar que seja 90%, você vai ter 90% da energia alocada. tá, mas está explícito na repactuação, eu li os contratos e tudo mais, que eu estou repactuando pelo montante do que eu vendi. E Então, você, e aqui nós estamos tratando de energia do MRE, então são não, conceitos que é o seguinte, diferentes. A minha venda da não, energia. são conceitos diferentes. A repactuação te protege contra o GSF. E aqui não é GSF. A repactuação que você fez protege quando o bloco hidrelétrico total gera menos do que a soma das garantias físicas dele. Repactuação só serve para isso, não serve para outra coisa. Tá certo? Alguém falando alguma coisa? Não, Joia. não. Mas, Obrigado. mas a repactuação só serve para isso. Para esse outro dispositivo, ela não aplica. Tá certo? Renato, quer fazer sua pergunta? Ó, boa tarde, aqui é Renato, Macaúbas Energia. Bom, primeiro, obrigado aí pela apresentação. Bom, um pouco na linha dessa primeira pergunta aí, porque eu estava até revendo, vamos dizer, da época de UHE, como é que eram apuradas essas indisponibilidades lá, né? Então, aqui a gente vai ter, nesse modelo de apuração por energia vertida, vamos dizer, por vertimento turbinável, seria toda vez que verter alguma água turbinável, mas, por exemplo, na apuração de indisponibilidades, existem situações que surgiram justamente para acomodar, não acomodar, né, mas para tratar alguns problemas que as usinas têm. Por exemplo, lá na OBR-04, nos procedimentos de rede, você tem o expurgo de horas, vamos dizer, de quando você ficou sem queda líquida, foi o que ele perguntou. Está com a queda líquida menor que a nominal, isso não entra no cálculo de tape-taper, que inclusive vai lá para a revisão de garantia física. Medidas preventivas para limpeza de grade, para alga, para crustáceo, que seja, você tem 4% no ano para fazer isso sem qualquer punição. Você vê alguma possibilidade de, nessa regulamentação aí, a gente ter vamos dizer, algumas situações dessas, algumas exceções Então, desse tipo? eu acho que é
os dias expurgáveis, tá certo? É uma discussão que sempre existe, tá certo? A gente pode, uma que é muito clara, essas daí nem são tão claras assim, mas uma que é muito clara que eu tô fora por uma ausência do sistema de transmissão, não do Sim, meu, sim. mas da onde eu tô conectado, tá certo? Assim, ó, esse problema não é meu, né? Não foi a minha linha que ficou fora, foi a CEMIG, foi a Copel, foi a AES. Então, essa é uma discussão, tá certo? Agora, uma discussão que teve lá na reunião de diretoria e nós brigamos para não ser, que vai na linha que você falou, foi a área técnica montou uma armadilha no processo, falando o seguinte: não, se vocês não quiserem isso, vocês se enquadram como despachadas, tá certo? Não, Aí entendi. recalcula a garantia física como firme, tá certo? Você tem que instalar uma remota do ONS, um telefone de linha direta com o ONS. Mas eles falaram, assim, não, vocês querem, tanto que se você pegar, assistir a reunião, tem uma hora que o diretor fala o seguinte: não, essa alternativa é uma não alternativa, que essas usinas não têm porte para esse tipo de coisa que vocês estão pedindo para eles, tá? Outra coisa que me veio à cabeça agora foi lá na parte de despachadas também, no cálculo de horas equivalentes, né? Essa questão da potência está na nominal para vocês ser penalizado pela energia vertida, lá tem uma tolerância de 5%. Quer dizer, você tá gerando até 95%, considera que você está gerando tudo. E numa partida também você tem 15 minutos para não ser penalizado na motorização, vamos dizer, na tomada Mas de carga da máquina. é porque lá você está lendo a parte boa, vai ler a parte ruim, que é o Sim. seguinte: se o cara voltou da manutenção, gerou menos de 24 horas e saiu de novo, emenda tudo, tá certo? Então, tem parte boa e tem parte ruim, tá certo? Então, Sim. se você me perguntar o seguinte: podia ter sido melhor? Podia. Tá certo? Não, a minha pergunta é mais nessa regulamentação de 90 dias da CCE, né? É. Tem alguma possibilidade dessas exceções entrarem ou não? Teria entrado Eu acho o aqui? seguinte: exceções, expurgar dias, tá certo? Expurgar horas ou dias por motivos externos, eu acho que nós temos um argumento muito forte, tá certo? Saída do sistema de transmissão. Você quer ver um exemplo que parece que não, mas acontece muito, que é enchimento de reservatório a montante, tá certo? Então, assim, outra coisa, operação a montante de uma usina despachada que opere num regime de ponta, tá certo? Esse tipo de discussão, eu acho que ela é válida, tá certo? Discussões do tipo nível de jusante, tá certo? Porque qual que é a gente tem um problema de nascença, tá certo? Que justifica você não usar a energia média gerada, que é o seguinte: quando você calcula a garantia física pela média, tá certo? Você amortece problemas de seca e problemas de cheia, tá certo? No mês, e quem tem usina na cabeceira vê muito isso, no começo do mês, você não tem água para gerar, no final do mês tem água para cacete, você verte, mas a média do mês parece que você operou a usina flat o tempo todo, tá certo? Então, a probabilidade de você entregar a garantia física com a energia gerada é próxima de zero, né? Porque no dia a dia o processo não é desse jeito. E se a gente começar a discutir nível de jusante, a chance que a gente tem é do pessoal falar assim: tudo bem, vamos rever a garantia física para a mesma premissa, tá certo? E por isso que a gente, uma das discussões que a gente teve foi assim: ó, nós vamos usar para quantificar a energia jogada fora os mesmos dados que você usou para definir a garantia física. Por quê? Se o cara foi otimista no começo, esse otimismo vai se voltar contra ele agora, tá certo? Então, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se a queda não é aquela, é menor, na hora que você calcular a energia jogada fora, vai dar mais potência que devia dar. Mas o cara ganhou uma garantia física maior. Se eu começar a discutir esses parâmetros, tá certo? Eu vou abrir uma outra discussão, que pode ser aquela questão, que o enchimento da jusante é um fator
é realmente hidrológico, mas que não é considerado no cálculo da garantia física. É, Calcula para um é, cenário. é. Só minha última dúvida aqui é a respeito desses reservatórios equivalentes. É, eu, quando li aqui, eu entendi que seriam os mesmos lá do New Wave, que até 2019 tinham só do supermercado, agora colocaram mais meia dúzia lá. Isso. Mas realmente muito grandes, né? Mas Mas não é seriam isso. Ó, definidos outros, né? eu acho que não é isso. A gente também. Ah, Bem-vindo ao clube, tá certo? A gente não sabe. Tanto porque é o seguinte: se você pegar a nota técnica, você vê que eles fizeram conta. E não fizeram a conta com aqueles, tá certo? Criaram um critério qualquer aí que a gente não sabe direito. Por isso, até que a gente está mandando uma correspondência para a ANEEL falando o seguinte: ó, a metodologia de definição, de cálculo, inclusive de disponibilização dos valores das energias geradas e das garantias físicas das usinas despachadas tem que estar num documento oficial, transparente e reproduzível, né? Não dá para ser qualquer coisa. bom, obrigado aí pelo Nada. esclarecimento. Cara, Alessandra, Guilherme, Pois muito não, boa a Alessandro. sua apresentação, hein? Muito obrigada realmente por se dispor, porque realmente tem detalhes ali muito técnicos, né? Eu acho que a gente tem que ter mais discussões técnicas aí nesse sentido. Queria só saber de você, na verdade, a tua opinião a respeito de garantia física, desse modelo de garantia física, porque numa das premissas que você acabou de apresentar, é a questão que eles adotam lá características técnicas homologadas pela ANEEL exatamente do cálculo da garantia física. E eu me lembro de ter participado de algumas discussões de que o modelo de cálculo da garantia física continha erros. Né? Você acha que primeiro, qual que é a tua visão sobre essa forma, Tá. esse cálculo? Essa, E se você essa, acha que vale a pena a gente buscar mudar essa metodologia, alguma assim, ó, coisa assim? essa é uma discussão que a gente está travando na ANEEL e no Ministério há muito tempo, tá certo? Sim, E lá na ANEEL é engraçado, porque quando você está para aprovar o projeto, a lógica dos caras de aprovação de projeto é que você bote a maior potência possível, porque senão você está desperdiçando potencial, tá certo? E a hora que você bota a maior potência possível com a metodologia de garantia física, de cálculo de garantia física que tem, você ganha mais garantia física, mas você fica mais difícil de atingir, porque o intervalo que você tem de vazões, vamos imaginar o seguinte: a usina é de 10 mega, então são duas máquinas de 5. Aí os caras falam assim: não, não é de 10, é de 15. Então são duas máquinas de 7,5. Se elas são Francis, tá certo? Elas vão começar a turbinar a partir de 45% da vazão. 45% da vazão da máquina de 7,5 é maior do que a da de 5, tá certo? Então você joga mais água fora na parte de baixo. Aí você constrói a usina, gasta mais dinheiro, porque é uma usina maior, é uma usina com mais potência. Aí, a hora que você põe ela para funcionar, o povo da área de regulação da geração fala assim: você não está entregando a garantia física. Eu falo: pô, mas não foi eu que calculei a garantia física, não foi eu que falei que essa potência era essa. E agora você vem me cobrar isso de mim, tá certo? Então, recentemente, lá na área que aprova projeto, eu comecei a falar isso. Eu falei assim: não, seguinte, eu quero que você me fale, eu quero pôr tanto de potência, com tanto de potência eu entrego a garantia física. Agora, se você me obrigar a pôr mais, eu não vou entregar a garantia física. Aí você se entenda com a outra área lá, tá certo? Porque não dá. Então, assim, ó, o cálculo da garantia física pela média mensal, todo mundo sabe. Como ele aplana as vazões, e quanto mais na cabeceira, mais nervosa a menos que você esteja no Mato Grosso do Sul, ou no Mato Grosso, mas muito mais nervosa é a vazão, você está cortando em cima e embaixo muito mais vezes do que na média, tá certo? Então, assim, para as usinas existentes, o que nós estamos falando é o seguinte: vai usar a mesma coisa. Agora, vamos mudar o jeito de calcular. Se mudar o jeito de calcular, tem que ser para a usina nova, inclusive na fase de projeto, porque mudar o jeito de calcular muda a potência da usina. Nesse processo todo de discussão, em que às vezes a gente é acusado de estar se aproveitando do MRE, quem é menos culpado aqui é a gente, tá certo? Porque é o seguinte: a gente tem que pôr a potência que o cara manda a gente pôr, e os caras querem que a gente entregue uma energia que foi calculado por um método que não é nosso, é um método oficial, né? Então, mas você vê a possibilidade da gente conseguir avançar nessa discussão?
nessa mudança de metodologia aí, Assim, ou ó, você acha que... uma das preocupações que a gente tem é você tem rebaixamento de garantia física publicado e suspenso judicialmente, e você tem o parágrafo de revisão de garantia física suspenso administrativamente, né? É tanto que, assim, na maioria dos fóruns, e você sabe disso que você também participa, na maioria dos fóruns que a gente ia conversar, a gente era o pária, né, da hidrelétrica, porque a gente nem tem rebaixamento por indisponibilidade, nem tem revisão de garantia física. Então, vocês são aqueles caras que, se a usina ficar parada, você recebe garantia física e fatura com a usina parada. E é verdade. Sim, Então, a gente acha que essa mudança para cálculo de indisponibilidade não hidrológica pode nos dar argumentos para voltar lá no Ministério e falar assim, ó, agora que a gente quer rediscutir a revisão de garantia física. Como a gente tem uma apuração de indisponibilidade, a cada 5 anos você totaliza essa indisponibilidade e revê a garantia física com a nova indisponibilidade, né? Ou consolida as séries de vazão, mais a indisponibilidade, faz essa revisão, alguma coisa desse jeito, tá certo? E a mudança do cálculo é um troço que tem que discutir. Agora, tem uma discussão pior do que essa, que é o seguinte: quanto tempo o MRE vai aguentar, né? Porque todo mundo fica reclamando das não despachadas. Mas a verdade mesmo é que, se você tirar Itaipu das despachadas, todo mundo é consumidor de garantia física. Só Itaipu que é doador, tá certo? Das grandes também, o problema lá é sistêmico, verdade isso. né? Uma outra questão que eu fiquei pensando é que o cálculo, né, esse GSF, ele não reflete o deslocamento que as intermitentes provocaram nas hídricas, né? Essa Ai- quantidade de intermitente deslocou Ainda as não. hídricas, Assim, ó, né? o que a gente conseguiu foi expurgar o deslocamento causado pelo atraso das estruturantes, expurgar o deslocamento causado pelo atraso dos sistemas de transmissão e expurgar o deslocamento causado pela inflexibilidade de algumas térmicas, né? Então, tudo isso a gente conseguiu expurgar. Agora, a discussão do efeito das intermitentes nas hidrelétricas, tá certo? E ele é relevante porque você tem vertimento não turbinável em usina despachada na madrugada, Sim, isso a gente não conseguiu ainda, tá certo? não é? É, Isso é uma coisa importante também, né, da gente lembrar e pensar como operacionalizar isso junto com o MME, né? Isso é uma coisa interessante, de não sair do nosso radar. Além de todas as lutas que a gente tem no dia a dia, né, de precificar tributo, valorizar tributos, não sei o quê, tudo isso, né? Mas, bom, as minhas considerações eram essas, da minha parte, tenho que te agradecer muito, que é apresentação isso. bacana, viu? E Detalhada depois eu, também, man- eu mando para vocês aí, não tem problema nenhum, tá certo? Eu mando para você ou para outra maravilha. pessoa que você designar aí, eu mando a apresentação sem problema nenhum, Ah, tá ótimo. tá Mais bom? alguém, gente, quer falar alguma coisa, alguma consideração? Não? Podemos, então, dar por encerrado? E Gente, assim, eu, eu eu acho só, que, eu só queria pedir desculpa pelo meu atraso, tá certo? imagina, Não, não, é que... porque para mim isso é uma coisa séria pra cacete. E eu simplesmente estava com a minha agenda marcada errada. Eu Não, peço tá tudo bem, mil tá tudo desculpas a bem. vocês aí. Eu Muito penso obrigado pela que paciência. nesse momento, né, Guilherme, a gente realmente tentar fazer uma pauta, construir isso com os associados, né, tanto a AbraPCH quanto a Abragel, né, a gente, para tentar dar força a alguns pleitos aí importantes, porque do jeito que a coisa vai, com tamanha intermitência, É. né, a gente Só, tem que ficar atento a muita coisa, são muitos detalhes, só, né, para a gente ficar só, ligado. só fazer um comentário dentro de um cronograma tentativo nosso, a gente Hum, está querendo ver se até meados do mês que vem, talvez, alguma coisa assim, a gente esteja protocolando na ANEEL uma hum, espécie de manual de instalação do sistema, tá certo? Para que para que a gente, vamos falar assim, tente neutralizar qualquer surpresa que a ANEEL ou a CCE nos cause com relação à instalação e que, de alguma forma, a gente possa começar a cotar é, a implantação, né? Fazer um processo concorrencial para a implantação, esse tipo de coisa, né?
A Olha, ideia do eu manual, achei a, interessante. a ideia do manual é não pôr marca de nada e simplesmente pôr as características que a gente entende, as características gerais que a gente entende dos componentes, né? Um Então, documento técnico, né? Porque a gente que isso. conhece como é a ANEEL por dentro, a gente sabe que tem algumas pessoas ali no poder de decisão que não conhecem muito tecnicamente dentro de uma usina. Por Não, mais que, né? o modelo nosso são os manuais de implantação das estações hidrométricas, alguma coisa parecido com aquilo, né? Olha, tem que ser um lugar que não tenha turbulência, tem que ser um lugar que o acesso para manutenção seja permitido, papapá, alguma coisa desse jeito, né? Sensores com precisão de tal tipo, sem especificação de tecnologia. Então, essa é a ideia. E aí, a gente tendo uma boneca disso, a gente manda para vocês darem uma olhada aí, eventualmente É até sim, que alguém, de comentarem, repente, né? alguém lembra alguma coisa para contribuir, né? Acho que é Sim, rico, é sim. importante. E é importante que seja colocado pelas PCHs lá dentro, né, É, Guilherme? A é. gente colocar a nossa Não, realidade aí. não, e o que a gente quer é o seguinte, porque, para quem não acompanhou o processo, assim, no final das contas, a gente atropelou a área técnica, né? Então, o medo que a gente tenha hoje é que eles continuam decidindo as coisas, né? Então, a gente está querendo se blindar do processo no sentido de, olha, a gente está imaginando isso, a gente entende que isso é o correto. Anel, se você tiver algum comentário diferente disso, né, nos deixe saber num período que nos permita contratar isso, coisas desse tipo, né? Então, É, é assim, sim. na reunião, a aparência das pessoas lá é que elas estavam bastante chateadas. E a gente quer fazer a coisa da maneira correta e com algum nível de segurança, né? É, eu acho que está na hora da gente se impor mesmo, viu? O momento é esse. Mas, Beleza. poxa, muito obrigada, viu? Se ninguém tiver mais nada, gente. Então, só agradecer, viu? Vinícius, quer falar Nada. alguma coisinha aí antes da gente sair? Não, acho que também te agradecer, que nem dizer, um reflexo que muitas vezes o investidor, o gerador acaba vendo ali, é toda essa exigência que está sendo feita aí para essas PCH, CGH, que o impacto acaba sendo muito maior. Nós estávamos no outro grupo ali comentando, pega isso, reflete isso aí numa CGH de 1 mega, 1.2 mega, e hoje é um valor que onera bastante. E aí tu olha do outro lado ali, muitas vezes a GD ali, com as mesmas usinas, com os mesmos formatos, muitas vezes não obedecendo, não tendo todo esse critério, né? Isso é algo que eu falo É, como associação também, a gente tem que ter esse ponto de equilíbrio e ver isso para tentar dar o apoio e o suporte, acho que sempre para o assim, associado. ó, eu acho que tem algumas questões, né? Uma é, se você não precisa de MRE, essa não é uma preocupação sua, tá certo? Agora, se você precisa de MRE, aí você precisa avaliar como é que está a sua bacia. Eu conheço usinas pequenas, grandes, médias, eu falo assim, olha, o cara, no final das contas, saiu do MRE, falou assim, eu não quero isso aqui, eu gero e acabou. E aí não tem esse processo, né? Sim. Agora, a gente fez alguns ensaios, quer dizer, se você pegar uma sequência de anos ruim, é mortal, tá certo? Você vai ser rebaixado em 70%, tá certo? E não é culpa sua, simplesmente não tem água na bacia, Sim. É, né? vem o El Não, acho que Niño aí, né? Que a gente não pode desconsiderar, né, as mudanças climáticas aí É, que vão interferir. ok. não, mas perfeito. Acho que nem a Alessandra comentou, agradecer. Acho que a questão do horário nem te preocupa aí. O pessoal acho que estava ansioso até por poder acompanhar e acho que é sempre importante esse bate-papo aqui. Sempre que possível fazer mais vezes aí, Guilherme. Deixamos sempre a associação de porta aberta aí para você e para todo o time aí também, para sempre que nós precisar poder contar com você aí. Não, eu sou associado, tá certo? Eu Sim, sou, mas eu digo no caráter profissional, né? Que eu acho que eu isso sou associado. é muito valioso para nós hoje ter alguém que tenha essa disposição e consiga compartilhar Tranquilo. sempre com uma riqueza que nem você trouxe de Vai, informações e detalhes aí. vai. Muito Muito bom obrigado, mesmo, gente. Viu? muito bom. Um Tudo abraço que a a gente. vocês, viu? Tá joia, gente. Então, um Vai, abraço para todos. vai. Obrigada, Guilherme. Obrigada a todos. Tchau, tchau, Até mais. gente. Tchau, tchau.